Olá pessoal, bom dia, feliz sábado para você, tudo bem? É um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. E hoje nós vamos continuar a recapitulação da nossa lição da Escola Sabatina, tá bom? Então pega sua caneta, pega sua Bíblia, anote alguns textos bíblicos que a gente vai citar aqui, tá bom? E junto aprendemos. Como sempre, a gente nunca começa a estudar a Palavra de Deus sem antes pedir permissão ao Espírito Santo, certo? Vou pedir o irmão Edmar para fazer uma oração para a gente iniciar. Em nome do Pai, nós louvamos o nome do Senhor nessa manhã, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Amém. O Senhor nos trouxe nessa manhã para iniciarmos as atividades desse dia. Aquilo que nós estudamos na tua palavra dessa manhã, ela precisa ser revivida agora nesse momento. E essas palavras, elas precisam também mudar o nosso comportamento, o modo de agir. E depois, Senhor, nós aprendemos isso aqui, que o Espírito Santo nos use para que os nossos alunos dessa manhã também eles sejam alimentados. Abençoe a Escola Sabatina, cada professor, cada aluno que vai vir por causa dessa manhã. Envia o teu Santo Espírito neste momento, para que a nossa mente possa ser esclarecida diante da tua palavra. Nós entregamos as mãos de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o conflito por trás de todos os conflitos. Conflito por trás de todos os conflitos. O nosso verso áureo, ele está lá em Josué, capítulo 10, verso 14. Diz assim, ó: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Lendo esse verso áureo, irmãos, a gente consegue ver o quanto Deus está disponível para atender aquele servo fiel. Né? Aqui o texto do verso áureo diz que nunca houve, né? Nem antes e nem depois. E o que Deus fez, né? Deus lutou por Israel. Isso está lá em Josué, capítulo 10, verso 14. O que a gente pode falar desse verso áureo, Paulo, professores? O que o autor da lição vai frisar para a gente, vai traçar um viés para a gente entender que por trás das batalhas, as batalhas que aconteciam ali, aquelas guerras que aconteciam entre o povo de Israel e as nações inimigas, tinha uma guerra espiritual acontecendo. No campo espiritual também estava acontecendo a batalha. E se a gente olhar, um olhar mais detalhado, a gente vai ver que é o grande conflito. No final das contas, é o grande conflito. É a luta entre Cristo e Satanás. Né? Não que Satanás tem poder para lutar com Cristo, porque o Senhor é Deus, né? Todo-Poderoso. Mas é uma batalha para que os seres vivos olhem, escolham e decidam de qual lado eles estarão. E ali, em Israel, o que estava acontecendo era isso. Deus queria que eles enxergassem que Ele era todo-poderoso e que o inimigo era um inimigo derrotado, né? Quando Deus pedia, por exemplo, Ele dizia assim, olha, para Moisés, né? Porque antes do povo entrar na Terra Prometida, Moisés escreveu um livro chamado Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio era exatamente o que eles deveriam fazer quando entrassem na Terra Prometida. E aí você vai ler lá assim, Moisés falando assim, quando vocês chegarem na Terra, vocês não vão fazer as seguintes coisas. Ele descrevia, né? Vocês não vão, por exemplo, não vão tirar o marco da divisa dos seus vizinhos. Não, um pouquinho mais. Não faça isso, porque eu detesto isso, né? Não venda para o seu irmão na balança, uma balança fraudulenta, porque eles fazem isso, mas eu odeio isso. Não empreste com juros. Não empreste com juros, com usura, né? Com ganância, não faça isso, não maltrate os estrangeiros, porque eles maltratam os estrangeiros. Quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, lá o pai tem relação com a filha. Não faça isso, porque eu abomino, eu detesto esse tipo de coisa. Lá eles têm relação sexual com animal, não faça isso. E aí Deus foi falando como que o povo daquela terra agia. Então, quando Deus fala que ia expulsar o povo da terra, ali ele está dizendo assim, as atitudes daquele povo são abomináveis. Eu não tolero, eu estou expulsando aquele povo, não é porque o xodozinho meu são vocês.
Não, é porque eles, o estilo de vida deles representa o caráter de Satanás, que é um caráter opressivo, é um caráter que machuca, é um caráter que não se importa com o semelhante, que é agressivo, que a lei do mais forte que sobrevive. Esse tipo de conduta, para mim, é abominação. Eu odeio isso. Então vocês vão entrar e vão expulsar da terra esses povos e vocês vão colocar ali um novo estilo de vida. Qual é o novo estilo de vida? Baseado nos 10 mandamentos. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender que está em pauta. Uma conduta vai representar o caráter de Deus. Justiça, retidão, honestidade, também amor, misericórdia, né? Agora o outro representa o caráter de Satanás, que é um caráter abusivo, opressivo, que não se importa com os outros. E aí por isso que nessa guerra espiritual o povo de Israel tinha que escolher de que lado eles estariam. E aí o que Deus fez? Deus fez um monte de coisa para mostrar isso para eles, né? Toda vez que eles iam para a batalha, o autor da lição aqui, ele vai começar com a batalha contra os amalequitas, se eu não estou enganado, né? E aí, por exemplo, enquanto Moisés estava intercedendo, o povo ganhava a guerra. Quando Moisés se cansava os braços, o povo perdia a guerra. Era para mostrar o quê? É Deus, é o Senhor, não é por vocês, é o Senhor que está reivindicando o caráter dele aqui. Ele que é o comandante. Sabe o que é interessante também? Um ponto aqui, veja, Deus não usa armas para lutar. O gráfico aqui ele traz isso bem claro. Né? Quando o povo luta com armas, Deus ele luta diferente. Isso aí está exemplificado quando Josué viu um anjo com uma espada na mão. Ele perguntou: peraí, você é cananeu ou você é israelita? Ele fez outra pergunta: você é nós ou dos outros? Né? Mas se a gente sintetizar, você é cananeu ou você é israelita? O que o anjo falou? Nenhuma e nem outra. Por quê? Porque a luta de Deus não é com espada. Sim. Não é. A luta dele é cósmica. Sim. Quer dizer que quando há um conflito, uma guerra, o problema é muito mais grave do que aquilo que você imagina. Tanto que ele mostra isso que você está falando, essa luta aí, sendo uma luta espiritual, é uma luta cósmica, né? A gente vê isso ali, aqui a gente vai ver nos muros de Jericó, né? Exato. Olha esses jogos da. Sim. Além de não ter precisado usar armas nos muros de Jericó, ele faz uma coisa com o povo. Ele fala bem assim: circuncidem. Então o povo foi para a guerra circuncidado, e a gente sabe disso, né? A Bíblia em Gênesis lá, ela fala que no 8º dia, no 3º dia, parece que a dor fica muito forte, né? Tanto é que dois filhos de Jacó entraram na cidade que os homens estavam circuncidados e ninguém resistiu. Mas como? Não tinha como andar. Então você pensa, gente recém-circuncidada indo derrubar os muros de Jericó. O que Deus está ensinando para eles? Não são vocês, sou eu, é pelo meu poder. Eu quero falar aqui para, talvez a gente tenha algum ouvinte aqui, né, que tem esse pensamento, porque essa dúvida surge muito na cabeça das pessoas, né? Falar, não, mas por que Deus foi um Deus sangrento, né? Porque houve batalha de sangue, né, entre o povo de Deus e o povo rebelde, né? Então houve derramamento de sangue. Aí fala assim: não, por que Deus era um Deus sangrento, né, no Velho Testamento e tal? Não é que Deus era um Deus sangrento. Se você observar o manual do ser humano, que é a Bíblia, todo aquele que está longe de Deus, ele não tem valor nenhum. Se a gente vai para Romanos, o pecador merece a morte mesmo, entendeu? Então é um sangue sem valor. Você sabia que é um sangue sem valor? Todo aquele que despreza Deus, que está longe de Deus, o sangue dele, a vida dele não tem valor nenhum. A vida do ser humano, ela só passa a ter valor, um valor único, quando ela se entrega ao Salvador. E o pior de tudo, irmão Clamar, que além de não ter valor, ele passa a ser um instrumento de injustiça. É um sangue podre, entendeu? Exato. Você sabe que é uma diferença muito grande, por exemplo, entre a luta humana, né, essa guerra com arma e a guerra cósmica de Deus sem alma. Porque veja o seguinte: numa luta, numa guerra, quem é que ganha? É quem morre ou quem fica vivo? Numa guerra, normalmente quem fica vivo. Só que na guerra cósmica, quem ganha é o que morre. Porque quem foi que ganhou a guerra morrendo? Cristo Jesus na cruz. Então ele morreu e ganhou a guerra. Então, assim, a olho humano, Jesus estava derrotado. E é bem verdade que todo mundo que saiu falou assim: não, até 2 discípulos falaram: que coisa.
Lembra o caminho de Emaús? Já era, acabou tudo. Não era o que a gente esperava. Olha, eu acho que assim, ó, a decepção que estava no coração dos 2 discípulos de Emaús era tão grande, mas era tão grande que eles falaram assim, agora o que nós vamos fazer então? Ainda bem que o próprio Jesus esteve com eles e mostrou, na guerra cósmica é ganha quem morre, não é quem fica vivo. Tanto é que quando eles compreenderam isso aqui, a Bíblia diz que eles voltaram correndo. Eles tinham andado 12 quilômetros e agora voltaram 12 quilômetros correndo. Existe isso, né? Se você andou 12 quilômetros, você quer descanso. Eles voltaram correndo e não é assim. Agora a gente entendeu. Nós entendemos que o conflito cósmico é assim, assim, assim. Você entendeu? Então, quando a lição fala sobre isso aqui, a luta do povo ali com espada, tanto é que teve 2 lutas. Primeiro, os amalequitas lutou como? Com espada. Sabe por que Deus fez isso? Para mostrar para eles o seguinte, olha, tá, então já que o povo de lá luta, então vocês têm que aprender a lição. E outra, a questão de Moisés estar com a mão levantada, eu vi o pastor falando sobre isso aqui, é interessante, ele fala assim que o Deus deles, dos cananeus, era Deus como se fosse um chefe de exército. Você já viu Hitler? Você já viu como é que Hitler ficava? Sim, calma. O que é isso aqui? Vai, luta, aqui tem poder, você entendeu? Então por que Moisés ficou com a mão erguida? Por causa disso. Quando vem a segunda batalha, que foi contra Jericó, não precisou de nenhuma arma. Deus falou assim, ó, viu como é que ela traz? Vocês entenderam? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou pegar gente recém-circuncidada, eu vou pegar criança, mulher, todo mundo e vou colocar para rodear em torno deles, calado, em silêncio. viu? E deixa eu perguntar para você, qual foi mais fácil? Vencer os amalequitas ou a cidade de Jericó? Jericó era a superpotência. Vamos colocar Jericó como se fosse a Rússia. É a superpotência do mundo. Principalmente no estado bélico, porque eles, entendeu? Agora, na mente do povo seria a luta mais difícil. Mas como é que a gente vai vencer isso aqui sem arma, sem nada? E esses muros? E lá que não precisou lutar. E esses muros? Como a gente vai romper isso aqui? Eu acho que isso aqui é uma lição didática. O povo de Israel aprendeu o seguinte, veja, não é pela espada, não é pela luta, não é Deus que luta. Você viu lá atrás era fácil, isso foi com a espada. Aqui é mais difícil, Deus faz. É como se Deus estivesse falando assim, a luta é minha. Exato. A guerra é minha, a guerra é minha. E ele falou várias vezes aqui, ó. Falou que a luta é dele. Aí se a gente for analisar essa frase, a luta é minha, por que a luta é dele? Porque foi o caráter dele que foi vilipendiado no céu. Então ele assumiu a situação ali para, se o ser humano entendesse, e é o que o apóstolo Paulo vai fazer a gente entender lá em Efésios, quando ele fala assim, ó, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças que estão nos ares. Então assim, é isso que a gente precisa entender, que a nossa luta é contra Satanás. Não é contra o próximo, é a luta de Deus, é a mesma luta de Deus, né? E a gente talvez inverte isso, faz uma Mas você coisa. sabe qual é o grande erro disso aqui? Por exemplo, a gente tentar lutar com as armas que a gente tem para poder vencer isso daqui. Sabe como é que o ser humano quer fazer? O ser humano quer fazer assim, ó. Se o irmão me atinge, como é que eu vou resolver isso? Atingindo ele também. Né? E alguns falam assim, não, eu vou matar. Revidar. Entende? Então, com Jericó, Deus está mostrando para os israelitas que não se resolve o problema criando mais problema, ou seja, com sangue, com matança, não é dessa forma. É com ele, Né? O caráter de Deus é com ele que resolve o problema, é diante dele que você resolve Você o sabe problema. por que a gente pode aprender isso aqui com Paulo? Porque Paulo falou assim, ele lutava contra o espinho na carne. Deus falou assim, a minha graça te basta. Então era Deus que ia lutar por ele. Então, se a gente luta para vencer até os próprios defeitos de caráter, aí já complicou, porque eu acho que é o seguinte, entregando nas mãos de Deus, fazendo a vontade, né, e tendo a renúncia, Deus vai fazer o que você não pode fazer. Exatamente. Então, eu acho que a luta do povo de Israel contra Jericó ensina isso aqui para mim. Não adianta, não adianta você, eu vou usar meu conhecimento, eu vou usar minha fé, eu vou usar isso. Se o povo de Israel não entendesse que a luta era de Deus, eles também não iriam enxergar a si mesmo. Porque assim, quando eu penso que a luta é contra o outro, eu deixo de olhar para mim mesmo e enxergar que em mim o principal problema está no meu eu. Ô Paulo, quando você entra nessa questão de querer vencer o outro por mim mesmo, eu venço o outro, mas quem está sendo destruído sou eu.
entendeu? Então essa é a visão. Sim. É isso. Você vai querer fazer o mal, tirando de si mesmo, né? Sim, ué. Vai querer fazer o mal. O que é o perigo com isso? Egoísmo. É que nem o meu irmão está batendo na tecla aqui. Desde as primeiras guerras nós vimos que o povo de Israel era um povo despreparado para isso. Ele não era um povo de guerra, né? Então, ali quando eles tiveram a primeira batalha, que foi contra os midianitas, né, que eram os homens guerreiros, homens que já acostumados a lutar, eles tinham muita arma, então tanto que Israel não tinha arma. O que Israel tinha ali para combater? 400 anos preso no Pois Egito. é, tinha o quê? Tinha umas flechas e um arco e uma lança na mão. Era isso que eles tinham. Espadas, né? E naquele tempo a arma mais perigosa é aqueles lanças que lançavam aquela bola de fogo, né? Tipo, que hoje em dia é canhão, né? Daquele lá, botava aquele lá, tipo um estiligo, puxava assim, dava aquela bola, né? Onde caía, dava aquele estouro, queimava tudo, cheio de óleo queimado ali. E a espada, que era a arma mais perigosa. E Israel não tinha isso. E aquela cidade tinha. Como que eles iam encarar a Mas você pode ver, né? Tanto que eles mesmos, por eles mesmos, eles ficaram com medo. Como é que vão tomar essa terra? Então, você pode ver, aí entra no contexto que a gente está falando, você pode ver que quando Raabe vai falar com os espias, o temor do povo não era dos israelitas, mas era do Deus que estava com eles. Sim. Por quê? Porque eles viram que quando o Josué baixava o braço, o povo de Israel perecia. Quando ele suspendia, o povo de Israel ganhava. E aí Deus estava mostrando, diz, olha, a guerra não é sua, é minha. E eu que estou lutando. Quando ele orou e pediu para que o sol parasse e a lua parasse. Aí o povo reconheceu e disse, vixe, o Deus de Israel luta por eles, o buraco aí é fora. Começaram a cair fora, como é que fica? Quem vai esperar um poder desse? Eu Ninguém. me lembro agora, eu até já mencionei sobre isso aqui, sobre um filme. Se vocês não assistiram, vocês devem assistir um filme chamado Quarto de Guerra. Já assisti. Lá mostra Mas assisti muita gente. aquela mulher, Uma ela mulher. ganhava as batalhas, não era lá fora de casa. Uhum. Ela ganhava as batalhas, era no quarto, orando de joelho. Ela ganhava a batalha de Egito. As nossas batalhas, você vai, coloca nas mãos de Deus, você entrega nas mãos dele e ele faz. Só que ele faz o contrário. Ao invés de a gente ir em oração, entregar essa batalha na mão de Deus para ele lutar pela gente, a gente vai lutar com a espada na mão. Você entendeu? Vai lutar com aquilo que eu sei. Errado, né? Tudo errado. Aí é que está o fracasso. Aí é que está o grande fracasso. Se você olhar os grandes heróis, né, pessoas que teve na Bíblia, que lutaram, por exemplo, Saul entregou as batalhas na mão de Deus? Não. De maneira alguma. Ele falou, tanto é que teve uma vez que eu falei, sacrifício. da bruxa. Sabe que quando ele fez sacrifício, ele disse, não, eu posso, eu tenho poder, quando você coloca isso, meu amigo, Ele fez um status para si, né? fez estátua. E quando ele terminou a guerra, ele falou, eu sou demais, deixa eu fazer uma escultura aqui. Você está entendendo? Agora olha a diferença. Olha a diferença do sucessor. Olha a diferença do sucessor. Olha Davi. Era tudo em Deus, ele consultava o Senhor, ele não ia para uma guerra sem consultar, porque ele entendeu que a batalha era do Senhor. Ele entendeu que aqueles inimigos eram os inimigos do Senhor e não dele. E quando a guerra era vencida, ele dava glória a Deus. Exato. Você quer ver que isso é tão verdade que aí você vai falar assim, não, foi quando Davi se tornou rei que ele reconheceu. Pelo contrário, quando ele foi levar alimento para os irmãos que estavam em guerra, quando ele chegou que viu ele, falou assim, quem é esse camarada? Para o povo, Golias estava afrontando eles. Uma nação. Para Davi, o afrontamento dele era para com Deus. Eu falei, quem é esse camarada aí? Ele está falando o nome de Deus, né? Viu a diferença? Irmão Admar, quando a gente vai para o Salmos 24, verso 9, verso 10 ali, a gente vê Davi dando glória. Acabar de vencer uma guerra. Isso. E ele fala, levante a cabeça e aumente o portal da eternidade. E deixar entrar o rei da glória. Ele está apontando para Jesus. Sim. Aí alguém chega diante dele e fala, quem é esse rei da glória? Ele fala, é o Senhor valente e poderoso nas batalhas. Amém. Ou seja, é dele, a batalha é dele. Rapaz, é lindo isso, né? É lindo. A lição, Essa mesma palavra, o Senacaribe usou para enfrentar o Ezequias, né? O rei Ezequias. Diz que é o rei da glória que está aqui, que manda ele desocupar e ele se junta a nós, então nós demora ele. É o rei da glória, muito. O rei da glória não usa aqueles pingentes grandes no nariz, quando eu vejo o povo com aquilo ali, eu lembro que o meu pai, quando ninguém conhecia, eu era menino, ninguém conhecia ainda a palavra do Evangelho, ele criava muito bode, carneiro, pato,
peru, galinha, caipira e porco demais. Tinha muito porco que ele matava toda semana 5. Porco. Aí então naqueles porcos, para não comer as mandioca, ele usava uns arame, aí enfiava no do porco, que é para o porco não fuçar fundo para não comer as batatas das mandioca, com as batatas doces que tinham plantado, das coisas. E o povo usava esses negócios. E eu até correndo no nariz do boi para você comandar para todo lado. A fraqueza do boi é ali. Aí saiu do animal e foi. Saiu do animal e foi pro rei da progressão da casinha. Aqui, ó, aqui ainda na página do domingo, só o primeiro trecho aqui desse primeiro parágrafo, tá falando assim, ó. Israel havia acabado de cruzar o Rio Jordão e pisar no território do inimigo. Olha só, acabou de atravessar o Rio Jordão e pisar no território do inimigo. Isso aqui nos mostra que a partir do momento que a gente aceita o Salvador, aceita Deus como nosso Senhor, a gente acaba de pisar no território do inimigo. Só que é uma batalha espiritual, como o irmão falou, não é contra sangue nem carne, né? É contra protestados, né? E aí, acontece? E aí a gente não pode entrar de mão vazia, entendeu? É por isso que a palavra de Deus ela está constantemente nos incentivando a examinar as Escrituras, a ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, entende? Está nos incentivando a crescer em fé. Você sabe por quê? Porque se a gente não desenvolver isso nesse território que a gente está como cristão, que é uma guerra espiritual e não braçal, né? Não carnal, a gente vai ser consumido. A gente fica para trás, a gente vai ser levado de água abaixo. É por isso que o autor da lição aqui agora ele vai entrar e vai focar no príncipe do exército do Senhor. Guerra no céu, né? Então, o príncipe do exército do Senhor. E ali a gente precisa entender que o texto bíblico em Josué, ele vai falar que o anjo do Senhor apareceu a Josué. E Josué, nessa pergunta, ele pergunta, né, a pergunta que o Edmar já fez ali, né, você é nosso ou dos nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então, aí quando Josué ouve essa frase vem acompanhada de outra, que ele fala assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ali, Deus quis ensinar uma coisa, porque para onde que aquele ser estava jogando a mente de Josué? Para a experiência que Moisés teve lá no deserto. Porque quando Moisés se aproxima da sarça ardente, o que acontece? Qual é a voz? Fala com ele o quê? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então ali, como que Moisés sabe? Como que Josué sabia dessa história? Porque Moisés já tinha morrido. E antes de Moisés morrer, ele escreveu o Pentateuco, os 5 livros. Então essa experiência já estava escrita. E Josué, como um líder que ficava próximo a Moisés, ele conhecia tudo de Moisés, ele conhecia os escritos que Moisés havia deixado. Então essa experiência estava vívida na mente de Josué. O que o anjo quis dizer é o seguinte: Josué, eu não faço distinção de pessoa. Do mesmo jeito que eu estive com Moisés lá para libertar o povo do Egito, eu estarei com você para fazer com que esse povo entre na terra e tome posse da terra. Eu estarei do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu estou com você. Seja forte e corajoso. E aqui o que acontece? Quando Josué entende isso, o que ele faz? Ele se prostra e adora aquele anjo com a maiúscula. E aí o que acontece? Aqui a gente precisa entrar num detalhe muito importante para você que está em casa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é catalogada como seita por dizer que o arcanjo Miguel é Cristo Jesus. E nós somos tidos como seita, né? Porque a gente está rebaixando Cristo Jesus para um anjo criado. E aí eles englobam o testemunho de Jeová e os adventistas sétimos tudo no mesmo saco, falando, eles não têm respeito com a pessoa de Cristo Jesus, né? O testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus e os adventistas falam que Jesus é um anjo. E aqui tem um erro teológico por acreditar, porque o que a gente faz aqui, quando a gente diz que o arcanjo Miguel é Cristo Jesus, é simplesmente uma junção de textos bíblicos que são inerentes, que não tem para onde correr. Né? Porque quando a Bíblia fala esse anjo aqui, que é o príncipe do exército do Senhor, é o mesmo arcanjo Miguel. Como que a gente sabe disso? Porque quando a gente vai para o texto de Daniel, no capítulo 10, esse mesmo ser aparece para Daniel. E ele é denominado como Miguel, o nome dele é Miguel, e ele vem acompanhado do adjetivo de
príncipe do exército do Senhor. Então, esse ser que está diante de Josué aqui é o mesmo Miguel. Agora, quem é Miguel? Miguel é o mesmo que contendeu com o diabo por causa do corpo de Moisés, que está escrito em Judas, no verso 7. Né? E Miguel é aquele que vai dar o brado, né? Que vai dar o brado quando Jesus voltar, né? na volta de Cristo Jesus, os mortos vão ressuscitar. E ali fala assim, olha, com o brado do arcanjo, está em Tessalonicenses, não é o texto? Tessalonicenses 4. Tessalonicenses capítulo 4, né? E ali fala que o arcanjo vai trazer um brado e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Beleza. Quando você vai para João, no capítulo 5 e no versículo 25, o próprio Jesus ele cita. Você pode ler para a gente, irmão Clamar, por gentileza? João, capítulo 5. Cinco, 25. 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, lá em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. lá está dizendo que eles ouvirão a voz do arcanjo e vão reviver. Sim. E aqui o texto está dizendo que eles vão ouvir a voz do Filho do Homem e vão reviver. Então, quem é o Filho do Homem? O mesmo arcanjo Miguel. É por isso que a gente fala que Cristo Jesus é o Miguel, porque lá em Josué ele recebe a adoração. Anjo recebe a adoração na Bíblia? Não aceita. Não, está escrito lá em Apocalipse capítulo 18, a partir do verso 4 ali você vai ver, o anjo recusa a adoração de Pedro, fala, Pedro, eu sou servo igual a você, eu sou conservo teu, não adore a Cristo Jesus, né? Adore a Ele, e eu sou igualzinho a você e os seus irmãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E por que Jesus não pode ser? E por que as pessoas dizem que Jesus não pode ser? Quando a Bíblia fala de anjo, não pode ser aplicado a Jesus, porque é um anjo, é uma criatura. Por quê? Os anjos não é maior do que o ser humano? O homem não foi criado abaixo do anjo? O homem não é uma criatura? E por que que lá na luta de Jacó com Deus, lá aparece um homem e esse homem é o próprio Deus? E lá é um homem, quer dizer que Deus pode... Deus pode ser um homem, que é uma criatura, ele pode vir na função de homem, que é uma criatura, e Jesus não pode vir na função de anjo, porque é uma criatura, sendo que o anjo é maior que o homem. Deus pode ser homem, Jesus veio aqui como homem, ele pode ser homem e ele não pode ser um anjo. Por quê? Qual a diferença? Ser um anjo Deus, Né? Por que não, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que a Igreja Adventista ela não está falando uma heresia bíblica. Isso aqui não é uma loucura. Isso aqui é fundamentado na palavra de Deus, é na Bíblia, né? Anjo não recebe adoração. E esse anjo de Josué recebeu adoração. Por quê? Porque ele é príncipe do exército do Senhor. E o príncipe do exército do Senhor é o Miguel, que está lá em Daniel. E Miguel é o mesmo que vai dar a ordem para que os mortos em Cristo ressuscitem, que é o mesmo Cristo Jesus. Então, essa cadeia de texto bíblico, ela tira das costas do adventismo do sétimo dia, essa teoria de seita. Quem fala que o adventista é seita por causa disso, meu irmão, sinceramente, você precisa estudar um pouco mais a palavra de Deus. É uma tese pagã para cima. Eu não pensei, por exemplo, esse assunto baseado em um versículo, Sim. baseado em um texto isolado. Essa tese, ela discorre dentro da história da Bíblia. Você vê que há uma passagem no Velho Testamento e no Novo Testamento. A diferença, você entendeu? Quer dizer que em todo o tempo Jesus agiu da mesma forma. O conflito cósmico, Jesus lutava por ele, até ele morrer na cruz do Calvário. E aqui, Edmar, colocando um dedinho na ferida, não é querendo atacar os outros, não, mas, por exemplo, a igreja presbiteriana não é considerada como seita. E a igreja presbiteriana pega um texto bíblico em Romanos que fala que existe a salvação inerente, como é que é? Premonição, predestinação. Ela pega um texto em Romanos que fala sobre a predestinação, montou uma doutrina bíblica e fala que quem é salvo, quem é perdido já nasceu perdido e não tem para onde correr. Aí é mentira. Monta uma doutrina bíblica e os
nossos irmãos crentes cristãos, eles olham e falam, não é seita, tá tudo certo. Aí eles olham para a igreja adventista que pega uma doutrina como essa de chamar Miguel de Cristo Jesus e não leva em consideração os textos bíblicos e chama a gente de seita. Você vê parece que é algo mais pessoal, né? Não faz sentido, né? Então Não, você se vê que fosse essa questão. salvo para sempre, Saul não tinha se perdido. Porra. Ele é Quando você vê a salvo. questão da salvação, por exemplo, da predestinação, aliás, a questão, o apóstolo Paulo fala assim: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que então ninguém nasce salvo, todos pecaram. Só o texto, não precisa mais nem outro, só isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus serviu para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, no mundo, eles sabem que isso não é verdade, só que eles não chamam eles de seita. Mas eles pegam a igreja adventista, que tem uma doutrina extremamente fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia, e vira e chama de seita. Eu acredito que seja algo mais pessoal, tem mais envolvido uma questão de pessoalidade aí, né? Acho que não vai para a cara da igreja Mas adventista. acontece o seguinte, Paulo, o inimigo vai lutar para quem é mais forte. Então eles vão pegar esse pessoal e ir para lutar contra as doutrinas da igreja adventista, que é verdade. Porque na verdade é o seguinte, na verdade existe uma briga muito feia e a questão é essa mesmo que o Paulo está falando, a aceitação. Entendeu? Então se eu não for aceitar a palavra de Deus como ela é, se eu não vou aceitar uma parte, outra parte eu aceito e outra não aceito, eu vou começar a atacar aqueles que aceitam toda a Bíblia. Entendeu? Porque se eu não aceito e eu chego numa pessoa que aceita a Bíblia como ela é e ela começa a falar dela para mim, vai me rebaixar. E aí eu não vou querer ser rebaixado. Entende? Então é isso que acontece. Por que a igreja adventista é considerada como uma seita por várias pessoas, né? Várias pessoas. Porque nós temos uma diferença. Nós estudamos a Bíblia Sagrada e nós aceitamos 100% a Bíblia. Entende? E a gente consegue entender dentro da própria Bíblia o que a gente não precisa mais fazer e o que a gente ainda continua fazendo. E a própria Bíblia é quem nos mostra isso. Ó, isso aqui não precisa como sacrifício. Não é porque nós não queremos. É porque a Bíblia diz que agora não precisa mais fazer sacrifício. E aqui, eu quero falar com todo carinho para você que está em casa, que está ouvindo a gente, me desculpe, mas esse ódio contra a igreja adventista, o sétimo dia, é satânico. Porque aqui, a igreja adventista está guardando os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo Jesus. E pega a Bíblia toda em consideração. Quem é que odeia os mandamentos de Deus? Quem é que odeia a Bíblia inteira? Satanás. Satanás. Quando você chama a gente de seita sem pelo menos ir lá e ver como que a gente está fundamentando os nossos textos, você está sendo cúmplice junto com o diabo. Me perdoe a sinceridade contigo, mas pondere suas palavras, porque talvez o seu ódio não esteja voltado contra seres humanos, e o seu ódio pode estar sendo voltado contra Deus. Lutar contra o ser humano é uma coisa, lutar contra Deus, meu amigo, é perigoso. Pode ser, isso aí é bem verdade, que quando você pega isso aqui e vai para o Apocalipse, a Bíblia fala que o inimigo ele vai lutar contra o restante, a fúria dele é contra o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Deus. Então hoje, por que todos lutam contra a igreja adventista? Justamente por causa disso. O inimigo ele não vai lutar com quem está do seu lado. Eu acabei de dizer agora o seguinte, que isso aí é o inimigo que está por trás para rebaixar algo que foi criado por Deus. Certo? Então você bota na sua cabeça aí, peraí, se a Bíblia está falando que o inimigo, Satanás, ele está irado com o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e eu como cristão aqui, eu também estou revoltado com essas pessoas, eu estou contra essas pessoas, eu estou sendo amigo de Satanás. Mas é isso aí. Né? Entende? E a gente precisa tomar cuidado, né? Cuidado. Eu falo com todo carinho para você tomar cuidado, reveja suas posições. Né? Vamos lá. Na parte da feira veio trazendo aí a ênfase da guerra no céu. A guerra, ela começou no céu, mas não terminou no céu, você sabe disso? A guerra começou no céu, e aqui, segundo que a lição de segunda ela diz, ela fala que essa guerra começou e ela se arrasta. Ela vai se arrastar até o inimigo ser destruído. Sim, isso mesmo. Até descer fogo do céu, aquele fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para pecador, foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, quem permanecer no erro, vai herdar isso daí que é para o inimigo. Quando o inimigo for destruído, essa guerra termina. E eu quero até, te cortando um pouquinho, irmão de Maio, eu quero passar um texto bíblico ali para os internautas, né? Essa guerra no céu, que o irmão está citando aqui, elas estão aqui descritas claramente na Bíblia.
Primeiro texto, Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 9. Isaías 14, do 12 ao 14. Ezequiel 18, do 11 ao 19. E Daniel capítulo 10, verso 18 ao verso 14. E aí você anota todos esses textos, dá uma pausa no 28, né? 28, 11 e ao 19. Aí você volta ao vídeo, anota todos os textos bíblicos e você vai estudar e você vai entender essa guerra no céu que o Senhor está citando. E aqui nessa guerra no céu, lá o texto do Apocalipse ele vai dizer duas coisas diferentes. É porque Deus é tão sucinto que ele pega frases e ele ensina lições grandiosas em cima de frases. Né? Então, quando o texto bíblico ele fala isso, olha, e não se achou mais lugar para o dragão no céu, ali é um episódio. O que aconteceu? O diabo ele angaria no céu uma terça parte dos anjos e Deus falou, você não tem mais lugar aqui, pode sair daqui. E ele saiu, certo? E em outro momento o texto bíblico vai dizer que ele foi expulso do céu. Então, ele não achar lugar e ele ser expulso são dois eventos distintos. Quando é que ele não se achou lugar mais no céu? Quando ele arrebanha um terço dos anjos. Quando é que ele... Porque assim, ó, ser expulso quer dizer o seguinte, você não entra mais aqui. Presidente Lula vai em Portugal? Por quê? Não grata a pessoa. É como se ele fosse expulso de Portugal. Persona não grata. Persona não grata. Aqui, e quando a gente expulsa alguém, você não é bem-vindo aqui, você não precisa. Um aluno que é expulso de um colégio, ele não volta mais para lá, porque ele foi expulso de lá. Então, só que quando a gente olha para o livro de Jó, a gente vê quem lá no céu, na reunião com os filhos de Deus? O diabo. Então ali ele tinha sido expulso? Não tinha sido expulso. Quando é que ele foi expulso? Ele foi expulso quando ele mata Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali ele foi expulso. Então são dois eventos distintos, né? Aí o que acontece? O diabo, os seres universais, todo o universo viu o caráter de Cristo Jesus em vir dar a vida pela criatura que havia se perdido, e ele vê o caráter de Satanás ali exposto, né? Quem ele realmente é. E a partir daquele momento há um conselho no céu e eles falam, não queremos esse sujeito aqui em cima mais. Então ali ele foi expulso do céu. Agora por que ele está aqui na terra? Porque ele não foi expulso da terra. Por que ele não foi expulso da terra? Porque nós não conseguimos chegar em um consenso para dizer assim, ó, nós não queremos esse sujeito aqui mais. Porque o dia que a gente fizer isso, o dia que a gente falar, a máscara dele caiu, tudo que ele está falando é mentira, né? Todo esse prazer que ele está oferecendo para a gente aí, ó, essa promiscuidade sexual é mentira, esses alimentos que ele está oferecendo, isso é mentira, isso oferece prazer, mas arruina o corpo, esse jeito de se relacionar é mentira. Tudo que essas músicas, esses filmes, tudo que o diabo está oferecendo para a gente é mentira, nós não queremos. O dia que a gente conseguir fazer um consenso desse, eu não vou falar no mundo não, eu vou falar na nossa igreja, na nossa comunidade religiosa. O dia que a gente conseguir chegar num consenso desse e falar desse, não quero mais, isso aqui para mim é diabólico, eu estou recusando a isso, e a igreja inteira, o diabo é expulso da nossa igreja também. O diabo é expulso da nossa casa, o diabo é expulso da nossa vida. Qualquer lugar em que a gente rompe com os grilhões de Satanás, com a doutrina de Satanás, ele vai ser expulso da nossa vida também. Ele vai ser expulso daquele ambiente, daquele lugar. Porque quem entra? Jesus. Fala da redenção, Paulo. Jesus nessa história, quando o indivíduo foi expulso do céu, por exemplo, por que não foi para um outro mundo? Existem outros mundos não, cara? Porque não aceitaram ele. Não quiseram. Aceitação. E olha que ele não tinha sido expulso ainda, mas eles não entenderam, eles não tinham informação suficiente. Então, tipo assim, o que a gente tem tá bom, por que a gente vai trocar o que a gente tem por algo que a gente não tem, né? Quando ele foi expulso, né, e a terra o aceita pelo pecado de Adão e Eva, e ele então usurpa essa terra, dizendo que a terra é dele, e até a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele provou isso. Quando ele, lá no céu, que o Jó ele fala, ele disse, olha, de onde é que você veio? Eu vim de passear e rodear pela terra, quer dizer, eu venho do lugar que eu não queimar com meu território, é meu, tá bom, é meu. E tem outro ponto também importante, quando ele leva Jesus e coloca lá no monte e fala, tá vendo aqui, ó, você tá vendo? Tá vendo aí esses mundos? Ele mostrou tudo, o diabo mostrou para Jesus até o futuro, os grandes aviões. O irmão vai te falar sobre isso, os grandes edifícios,
as riquezas da terra, está vendo isso aqui? É meu. E de verdade era dele mesmo, porque ele usurpou isso daí. Tanto é que, veja só, por que Deus autorizava a entrada dele no céu? Porque ele tinha roubado. Até que Jesus morre na cruz do Calvário, que mostra que o grande conflito não se ganha com espada, ganha morrendo. O inimigo falou assim: olha, eu estou vivo, eu estou ganhando. Por que ele não admitia que Jesus ressuscitasse? Por que ele não admitia que Jesus ressuscitasse? Porque ele sabia que ele seria o seu final. Então, veja só, essa luta é que a gente precisa entender, sabe? Eu acho que a gente precisava, hoje, demorar nesses pontos assim, mais teológicos, mais profundo, para isso fixar na mente do nosso aluno. Se isso aqui fixar na mente do aluno, ele vai entender esses conflitos que a lição traz. Você está me entendendo? Não aquela superficialidade da lição. E nesses pontos assim mais específicos, né? O de Miguel, por exemplo, mostrar os textos bíblicos. Exatamente. Sim, concordo contigo, concordo. A lição vai abordar outro tema aqui também. Terça-feira, guerreiro, né? Senhor guerreiro. E aqui é o que a gente já falou, né? Essa parte de terça-feira aqui. Quem assume a guerra é o Senhor. Ele assume a dianteira da guerra, porque a guerra é dele. O inimigo é dele. E foi ele quem estabeleceu inimizade contra o homem e a serpente, não foi? Exato. Colocou inimizade entre o Senhor, entre o homem e a serpente. Então, a inimizade não era nossa. Não somos nós que olhamos para o diabo e falamos assim: maldito, miserável. Não, foi Deus quem colocou inimizade entre nós. Isso significa que o inimigo é dele. Então, se o inimigo é dele, quem é que tem poder para derrotá-lo? Ele, né? Na história aqui, por exemplo, o Daniel se coloca a orar para que Deus cumpra a promessa, né? Para que a promessa dos 70 anos se cumpra ali. Quem é que vem para executar uma ordem? O anjo Gabriel. E o anjo Gabriel não consegue, porque o diabo resiste ele, né? Então não deixa ali ele exercer domínio sobre o rei Ciro. E aí tem que vir Miguel, né? Ou seja, a guerra não era de Daniel. O que Daniel precisou fazer? Só se colocar aos pés do mestre. O Senhor é quem vai resolver isso. Essa guerra é do Senhor. Peraí, você vem falar que Daniel não tinha influência na corte? Oxe. Que isso, rapaz? O cara era altamente honrado. O rei Dario, era bem pessoal dele. O rei Dario, quando teve que matar ele na cova dos leões, quando ele imaginou que ele seria morto lá, ele fez contrariado. A Bíblia diz que ele caçou um jeito de livrar Daniel. Mas a palavra de rei não volta atrás. Não volta, então assim, ele não. E o ódio dele contra os que acusaram Daniel foi tão grande que quando Daniel saiu, e ele jogou sem motivo nenhum, ele odiou. Então assim, quer falar que Daniel não tinha influência dentro da corte dos medos dos persas? Ele tinha muita. Por que ele não vai até o rei Dario para falar: rei Dario, liberta o povo, é o meu povo? Não. Ele se coloca aos pés do Senhor, porque a guerra é do Senhor, a batalha é do Senhor, o Senhor é o nosso guerreiro. Se o Senhor não for o meu guerreiro, se Ele não assumir as minhas batalhas, eu sempre serei derrotado. Verdade. E por que no passado as pessoas praticavam um ato horroroso e tinha a lei que chama Lei de Moisés, né, que ia lá punia com a morte. E autorizado por Deus, porque Deus que deu a permissão para Moisés escrever essa lei. E por que Deus ia lá e permitia aquela punição que fosse aplicada? Porque Ele é justiça, Ele é um Deus justo. Entendeu? Então Ele autorizava que isso fosse executado, essa sentença fosse executada. E aí, se o cara matasse, o cara tinha que morrer. Se o cara estrupasse, tinha que morrer. Se o cara traísse, tinha que morrer. Olho por olho e dente por dente. Mas não tinha alguém para chegar ali diante de Deus e falar: peraí, eu vou interceder agora, o homem não precisa mais morrer. Entende? Não tinha alguém. Agora no Novo Testamento com Jesus a coisa muda. A coisa muda. Porque aquele cordeiro que trazia justificação agora assume a pele humana, né? Entende? Jesus. Então agora não. Agora por que a pessoa mata e agora ela não morre? E se ela se arrepender, ela é justificada. Entende? Sendo que ela merecia a morte no passado. Hoje continua merecendo a morte. E não morre por quê? Por causa de Cristo. Sim.
Ele é um Entende? defensor. A Bíblia vai nos dizer que esse inimigo, Satanás aqui, ele está diante de Deus dia e noite nos acusando. E se não fosse por causa de Jesus, nós tínhamos que morrer também. Porque a acusação dele é verídica. Não é algo Entendeu? É como se ele estivesse diante de Deus e falar, o Senhor disse que eles são do céu, mas peraí, eles fez isso e isso, merece a morte. E aí, vai matar ou não? Mas sabe o que eu exemplo? Mas aí ele olha para a direita e vê Cristo Jesus. Fala assim, não, meu filho, o doador da vida está aqui do meu lado. E essa pessoa lá aceitou ele. E aí? Sabe o que é o exemplo clássico disso daí? Quando Jesus encontrou com ele Madalena. Você já leu isso aí lá no Deserto das Nações? Aquilo é bonito, mano. Porque acontece assim, se Jesus pega uma pedra e apedreja Maria Madalena, ele era coberto pela lei. Ele dizia, o que aqueles homens fizeram estava errado? De maneira alguma. Eles estavam cumprindo uma lei. Só que veja, a luta que eles estavam fazendo era deles. A gente tem que provar nossa honra, provar aquilo que a gente escreveu. Nós temos que provar a lei. Eu vou além de Marcos. Se eles trazem o homem e a mulher ali como a lei exige, Exato. eu não sei como que Jesus se comportaria. Porque é o seguinte, foi a lei que ele próprio estabeleceu. O que Jesus colocou ali para eles é que eles estavam sendo tão injustos quanto eram. Se eles estavam. A parcialidade deles estava mostrando que o caráter eles... era o mesmo, não tinha A única distinção. posição, né, Paulo, que podia acontecer ali era que todos iam se salvar. Agora, Porque Deus ia reconhecer que eles tinham um arrependimento sincero. Sim. Porque ali estava quem fez e quem não fez ali junto ali a querendo acusar ela. Agora é interessante, né? Quando a gente vê isso daqui, porque veja, está dentro do contexto da lição, que é Deus que luta, porque naquele momento Jesus falou para a mulher assim, olha, cadê os teus acusadores? Vamos pegar uma passagem da Bíblia que fala assim, ó, uma passagem fugiu. A passagem fugiu, estava aqui para ligar elas duas. Mas acontece assim, naquele exato momento, quando Jesus ele fala sobre aquilo para a mulher, ele está dizendo o seguinte. É de Josué que fala que o inimigo nos acusa diante de Deus de dia e de noite? Não, eu estava com a passagem aqui na mente agora e ela saiu. Fugiu. Mas acontece o seguinte, porque a guerra, a nossa guerra, não é a gente que faz. É Deus é que luta pela gente. Porque quando ele fala, sim, lembrei, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Lembrei da passagem. Aquietai-vos e saber. Quando a luta está ferrenha, quando a luta está feia, o que você tem que fazer? Lembra que agora é o quarto guerra. Lembra que agora é de Maria Madalena. Lembra agora da ação de Jesus com Maria Madalena. E junta essa passagem com tudo para você lá. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você sabe que quando isso vir para a nossa mente, a gente vai deixar de lutar igual a gente luta. Porque eu já fiz técnica de salvamento em água quem está morrendo afogado. Você sabe como é que você salva um camarada que está morrendo afogado? Deixando ele dar as últimas, E né? ele tem que descer 3 vezes, sabia disso? Ele mais um pouquinho. Você sabia disso? Se você Ele entrar tem que enquanto ir na ele está terceira vez. lutando para se salvar, todos você dois. morre com Morre ele junto. porque ele ligar. Na técnica de salvamento é o seguinte, ele vai afundar uma vez, ele vai afundar a segunda vez e vai voltar, na terceira ele não volta mais. Você pode ir lá e buscar ele. Você sabe por quê? Ele já perdeu a consciência. Ele já perdeu a consciência. Olha, É nesse momento, você entendeu? Você sabe, meu irmão, quando o inimigo ele destrói a vida de uma pessoa? Quando Deus permite. Você sabia que é quando Deus permite? Porque a Bíblia nos ensina, Josué, como o Paulo já citou aqui o texto, que Satanás está diante de Deus noite e dia, nos acusando. E ele é persistente, é noite e dia. Mas Deus também está lutando noite e dia pela salvação daquele que está sendo acusado. Não dorme nem cochila. Não, de jeito nenhum. Noite e dia pelo aquele que está sendo acusado. E aí quando o Satanás entra na vida de uma pessoa e destrói com a vida dela, o que aconteceu? Aí a gente tem que estudar todo esse contexto aqui, né? A acusação de Satanás e a perseverança de Deus para salvar o acusado. Aí a gente vai entender o que aconteceu no decorrer dessa jornada. Deus está o tempo todo lutando com a pessoa e a pessoa rejeitando. É como se Satanás chegasse lá e acusava, peraí, esse fulano aqui está praticando tal ato que o Senhor abomina, então ele merece a morte. Aí ele está lá todo dia acusando. Mas Deus também está todo dia tentando trazer aquela pessoa pelo sangue de Cristo, né? E aquela pessoa rejeitando. Vai chegar um momento que Satanás vai estar com a razão. O Senhor, como justo e justiceiro, ele vai chegar
vai abrir a questão e vai falar, peraí, essa pessoa aqui, ela não quer eu mesmo não, ela me rejeitou de uma vez por todas, não quer. Então Deus permite, porque Ele é justo, Ele tem que aplicar a sentença. E também como uma forma para a pessoa enxergar a quem compensa servir. Você estava nas minhas mãos, e agora você está nas mãos do diabo. A quem você quer servir? Escolhe, né? Sim. Escolhe. E outra, Satanás não pode ir lá porque a pessoa é boa e falar, já vou matar. Aonde ele vai? Não tem como. Né? Vai diante de Deus. Sim, isso mesmo. Acusador de Deus. Ele vai diante aí, eu posso ou não posso? O cara merece morrer. Isso mesmo. Mas ele só faz se Deus permitir. E Deus só vai permitir quando o Espírito Santo não for possível mais entrar no seu coração. Quando você rejeitar o Espírito Santo, que o Espírito Santo não poder entrar no seu coração mais, aí Deus perdeu a guerra. Sim. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. Sim. E aqui o autor da lição, ele vai trazer na lição de quinta-feira uma pergunta englobando 2 textos bíblicos, né? E ele pede para a gente fazer a similaridade entre essas 2 histórias. Quais são as histórias? A história em que Moisés está orando pelo povo, lá com as mãos, e a história de Josué no capítulo, nos primeiros capítulos ali, da história de Jericó, né? Então, qual é a similaridade entre aquela história de Josué e a história de Moisés? Ele pede para a gente fazer a similaridade e as distinções, né? Eu acho que a distinção é que na primeira o povo sai com a espada na mão, volta e fala, ganhamos. Na segunda eles vão sem espada e sem nada e falam assim, Deus que ganhou. Não é diferença, né? E a similaridade é que Deus, nas duas, Deus está mostrando para o povo que não depende deles. Exatamente. Que não depende de nós. Uma, enquanto Moisés abaixa a mão, o povo obedece. A outra, Deus manda o povo, os homens, ficarem circuncidados, né? E todo mundo para a guerra, mulher, criança. Desde quando mulher, criança numa guerra vai fazer o quê? Vai morrer. Né? Então, assim, Deus mostrando ali que é Ele, a guerra é dele. E a gente precisa entender isso mais na nossa vida. Se a gente entender, nós agiremos diferente. Pois é. Então, pessoal, essa foi a nossa recapitulação de hoje. Convidamos você para o próximo sábado a estar com a gente, tá bom? Você viu que o segredo é examinar as Escrituras? Quando nós paramos para estudar a Bíblia como um todo, a gente consegue entender pontos difíceis. E pontos difíceis só são capazes de ser entendidos através do ser humano pela própria Bíblia. Tá bom? Deus nos abençoe e a gente quer terminar com uma oração. Vou fazer uma oração para a gente finalizar. Querido Pai, obrigado por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu na tua presença. Obrigado pela vida dos internautas, obrigado pela nossa vida, obrigado por estar sempre presente em nossas vidas. Por nos mostrar que a nossa guerra ela não é contra os nossos irmãos terrenos, mas é contra as potestades e os principados. O Senhor está à frente de tudo. Basta mais decidir de qual lado nós vamos ficar, nós seremos vencedores em Ti. Nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor abra o coração dos nossos alunos, pois vamos descer para as classes para recapitular junto com eles também. Que neste momento o Espírito Santo possa abrir nossa mente para que nós venhamos entender, compreender o que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Amém. E nos ajudar a entender também que a tua vontade ela tem que ser obedecida. Nos abençoe, nos dê o teu Espírito Santo, nós te agradecemos por Jesus. Amém.